Olá, queridos. Muito bom ter você aqui. Nós estaremos dando continuidade a um capítulo desse livro, O Poder da Ação. Na verdade, eu não chamaria de livro, eu chamaria de manual. É um manual que tem estado há mais de 80 semanas como um dos livros mais vendidos no Brasil na revista Veja, isso mesmo. Pessoas têm tido acesso a esse conteúdo e têm tido as suas vidas transformadas. Nós temos muita congruência com esse conceito, nós acreditamos que é uma verdade, pois os frutos da aplicação desse conceito têm falado isso. E eu vou falar agora sobre um conceito que tem mudado a minha vida. É um conceito que tem poder de nos tirar de um estado atual, não importa qual seja, para um estado desejado, também não importa quão grande seja. É um conceito chamado autorresponsabilidade. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Caroline Vieira, eu sou coach integral sistêmica. Eu tenho muito prazer de trabalhar com essa ferramenta. A ferramenta que a Febracis tem trazido tem tudo a ver com aquilo que eu creio profundamente, tem tudo a ver com os princípios que eu escolhi para viver, que são princípios cristãos. Então eu vou estar falando sobre autorresponsabilidade e eu sei que no momento em que eu estiver falando, fichas vão cair e é bem importante que decisões sejam tomadas, porque tem poder não quem sabe, tem poder quem age. E não simplesmente quem age, mas quem age certo e na hora certa. E você vai ter essa oportunidade. Então vamos começar. Autorresponsabilidade. Tem uma frase do Paulo Vieira que ela pode soar como uma acusação. Mas eu queria te propor ouvir essa frase e trazer uma outra interpretação para ela. Eu vou ler essa frase e vou te dar a oportunidade de interpretá-la de forma diferente. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está aonde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja por suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. É doloroso, né? Eu acredito que sim. Ouvir isso pode soar um tom acusador, mas eu queria pedir, né, que você me desse um voto de confiança e começasse a enxergar isso que eu te falei com um tom libertador. Porque a partir do momento que você é responsável pelo que tem acontecido, você tem a excelente, a extraordinária oportunidade de mudar isso. Então, a partir do momento que eu sou responsável, eu tenho uma oportunidade de mudar a rota. E quando eu não sou responsável, eu simplesmente preciso aceitar e ser vítima de todos os acontecimentos. Autorresponsabilidade é isso. Autorresponsabilidade é você assumir as rédeas da sua vida. É você saber que tudo que você comunica, de forma verbal ou não verbal, produz reações. Tudo que você pensa, produz sentimentos e os sentimentos te fazem agir de determinada forma e a atuação te traz um resultado. Talvez no dia a dia isso não aconteça de forma tão consciente, mas a verdade é que temos colhido esses frutos. Tem um versículo na Bíblia que eu acho ele fantástico, que é o seguinte, que de Deus não se zomba, que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Sabe o que é maravilhoso? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu tomei consciência disso, eu me alegrei. É que não é o solo que define a qualidade do fruto. Não é o solo que diz o resultado. Quem define o resultado é a semente que foi plantada. O solo não tem poder de alterar. O meio que nós vivemos, ele não tem poder de mudar a semente. Então, a minha colheita, ela é definida pela minha semente. Seja essa semente ter sido plantada de forma consciente ou de forma inconsciente. Isso mesmo. A tudo que o homem plantar, ele colhe, porque o solo não muda a semente. Muitas vezes, nós vemos pessoas acostumadas e acomodadas a colocarem a responsabilidade da sua vida no acaso. Talvez você já viu alguém
ao responder a pergunta, como você está? Ela responder como Deus quer. E é uma resposta um tanto injusta, porque Deus não escolheu alguns para darem certo e outros para darem errado. No momento em que Deus instituiu uma coisa chamada livre-arbítrio, Ele nos deu a oportunidade de escolher as nossas sementes. Uma coisa é verdade, a semente depois de escolhida, ela será colhida. A única forma de mudar a colheita é mudando a semente. Mas a gente vai falar mais sobre esse conceito. Eu queria pedir para que você se abra, porque isso realmente é uma realidade. Autorresponsabilidade é a crença que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho vivido. Sendo assim, eu tenho a oportunidade de mudar a qualquer momento, de qualquer lugar, não importa como eu estou ou aonde eu estou. Uma coisa é certa, as minhas escolhas, elas irão refletir em alguns caminhos. Os meus pensamentos, eles trarão sentimentos muito congruentes. Muitas vezes eu termino o dia, não com as coisas que aconteceram, porque existem pessoas que passam pela mesma situação. Você já viu alguém? Eu tive um caso bem próximo de uma família onde haviam 2 filhos homens. E eles tiveram, isso não foi escolha deles, né? Porque eles não pediram para nascer nessa família, mas eles tiveram a vida inteira, né? Até tomarem a maioridade, o contato com o pai alcoólatra. E o pai bebia muito e isso trouxe muito prejuízo para a família. Um dos filhos tinha 2 filhos homens e um dos filhos tornou-se também alcoólatra. E foi perguntado para ele, por que ele fez isso? Ele teve uma história muito difícil. E a resposta dele foi a seguinte, eu sou alcoólatra porque eu não tive outra opção. Foi isso que eu vi a minha vida inteira. Só que um outro filho foi criado na mesma casa, sob as mesmas condições. Deu certo na vida. Era um empresário muito bem sucedido. E foi perguntado para ele por que ele teve sucesso. E ele disse, eu tive um pai e uma criação muito difícil. E eu tive uma escolha de ser igual ao meu pai ou ser diferente dele. Então, porque meu pai foi assim, eu decidi ser diferente. O que é isso? Nós vemos em uma situação onde pessoas foram submetidas à mesma realidade. Umas decidiram usar isso como uma desculpa. A outra pessoa decidiu usar isso como um motivo para que a vida fosse diferente. E você? Como está a sua vida? Quem é que tem conduzido a sua vida? Quando você toma consciência que você é responsável por ela, você tem a oportunidade de mudar. Mas quando eu acho que a minha vida é resultado de um acaso, eu vou precisar desfrutar de forma muito negativa de circunstâncias que se repetem, ciclos que se repetem, acontecimentos que se repetem. Mas se hoje você acordar e você ver que de uma forma direta ou uma forma indireta, você tem produzido resultados na sua vida, por causa das suas ações ou por causa das suas omissões. Isso produz resultado. Se você entender que você tem gerado isso pode mudar a sua vida de forma extraordinária. É isso mesmo. Você pode ter uma mudança de atitude e isso vai te trazer novas colheitas, isso vai te trazer uma nova vida. Tenho certeza que você, como eu, já passou por situações difíceis. Momentos em que você galgou algo, que você estabeleceu algo e deu errado. Uma coisa interessante é que todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, elas experimentaram algo em comum. Sabe o que foi? Fracasso. É verdade. Fracasso é uma parte do processo. Não é o fim do processo. A grande pergunta diante da derrota, do fracasso, é: o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu poderia fazer diferente diante da mesma situação? E se essa situação voltar a acontecer, o que é que vai me fazer não ter a mesma atitude?
Essas perguntas a si nos faz ter um resultado diferente. Sabe um conceito de insanidade? É fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Isso é loucura. Não tem possibilidade disso acontecer. Para que eu tenha um resultado diferente, eu preciso agir diferente. Eu preciso falar diferente. Eu preciso pensar diferente. E isso é libertador. É algo que nós podemos fazer nesse exato momento. Eu posso tomar consciência. Eu falei sobre um conceito de autorresponsabilidade. E eu queria que você pudesse pensar um pouquinho. Se você tiver a oportunidade, escreve isso. No momento em que a gente escreve, a gente toma uma maior consciência. A gente começa a para e deixa de simplesmente ouvir coisas e começa a fazer com que os conceitos eles desçam para o nosso coração. E isso é muito importante. E eu te peço mais, escreve o conceito reescrevendo na primeira pessoa, isso mesmo, você colocando eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Sendo assim, eu posso mudá-la, eu posso ter uma vida nova hoje. Deixa eu te dizer, mudanças acontecem rápido. Quando as coisas mudarem dentro de você, você vai ver que elas vão mudar fora de você. Às vezes nós gastamos muito tempo mudando ou tentando mudar as coisas fora. E achamos que eu sou resposta de tudo que me acontece. E eu quero te perguntar algo. Será que tudo que te acontece não é resposta daquilo que você comunica, daquilo que você fala? Deixa eu te contar uma história. Eu vi isso num livro, isso aconteceu de fato. Um autor, ele escreveu um livro, Viktor Frankl. Ele teve a oportunidade de participar na Segunda Guerra Mundial no campo de concentração. E ele foi submetido a situações muito difíceis. Ele estava num ambiente muito difícil, sujo, com uma dieta calórica muito baixa. Ele era maltratado, ele era exposto a situações muito humilhantes. E ele conta, ele faz um relato, em que ele via que parceiros que estavam na mesma situação que ele começou a identificar quando esses seus amigos iriam morrer. Sério? Como assim? É que nós comunicamos tudo em todo tempo, por mais que sem consciência. Ele disse que as pessoas começavam a olhar diferente, elas começavam a falar diferente. Ele sabia quando é que aquele amigo dele dormiria e não acordaria no outro dia. Por mais que, fisicamente, aquelas pessoas tivessem condições de viver mais tempo. Mas elas haviam decidido comunicar, elas haviam decidido que a vida delas tinha chegado ao fim. E ele conseguiu passar por todo esse processo. E as pessoas perguntavam para ele como, e ele dizia, olha, eu começo a imaginar como vai ser a minha vida fora daqui. Ele tinha uma coisa extraordinária, que era a visão positiva do futuro dele. E no presente, aonde ele estava, por mais que as circunstâncias fora dele fossem circunstâncias muito difíceis, e ele não podia alterar essa circunstância, ele disse uma coisa, a última das liberdades humanas é a sua capacidade de escolher a sua atitude. E ele dizia, as pessoas podem me prender e elas podem fazer o que elas dizem e o que estão fazendo comigo. Mas o meu sentimento e a minha atitude, quem controla sou eu. E eu decido imaginar, eu decido me alegrar hoje e em pensar como será a minha vida quando eu sair daqui. E para alguns foram surpresa, mas para ele não. Ele verdadeiramente saiu daquela situação. Atitude é algo que eu defino. Existem coisas que as pessoas fazem conosco que não podemos fazer nada, que é o livre-arbítrio delas. Mas como eu vou receber aquilo, isso depende de mim. Isso depende de você e isso é libertador. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas é algo
que pode nos tirar de qualquer lugar e nos levar para o lugar que nós desejamos. Eu vou te contar mais um caso da vida real. É um caso de um vendedor. Na verdade, ele iniciou como vendedor, mas se tornou gerente. Ele era gerente de loja e ele era muito dedicado, ele tinha uma atitude muito positiva diante da equipe. Só que a loja passou por uma mudança, na verdade a rede passou por uma mudança. E entrou uma nova supervisão. E a nova supervisão trouxe coisas em que esse gerente não entraria no plano da nova supervisão. E o supervisor disse que aos poucos ele iria substituir os antigos gerentes. Só que esse gerente, ele era muito autorresponsável. E ele continuou fazendo o trabalho dele. E ele continuou fazendo, ele disse, olha, por mais que o ambiente mude, está nas minhas mãos agir certo. Está nas minhas mãos falar certo. Está nas minhas mãos entregar aquilo que eu fui contratado para fazer. Só que com o passar do tempo, algo inevitável aconteceu. Esse gerente que agiu certo foi desligado. Isso mesmo. Ele agiu bem, mas o supervisor não quis ficar com ele. E a atitude dele foi, eu não tive nesse momento escolha sobre a minha permanência na empresa. Mas uma coisa eu sei, eu tenho gratidão pelo tempo que passei. E se esse supervisor acha que eu não devo ficar aqui, eu vou procurar uma outra empresa que seja congruente com os meus valores. E não reclamou, e não se vitimou, e não criticou, e seguiu a vida dele. E uma coisa extraordinária aconteceu. Dentro do mês da demissão, um dono, um empresário de um ramo calçadista, ele soube da demissão desse gerente e soube da atitude desse gerente. Sabe o que é que ele fez? Ele contratou esse gerente, que inicialmente pegou uma equipe de 12 pessoas, para uma loja pequena, mas com o passar do tempo, ele assumiu e ele estava num desafio de uma equipe de 90 pessoas. E ele pôde dizer, agir certo num momento tão difícil me fez e me trouxe para onde eu estou hoje. Existem situações que talvez você olhe para elas e diz, aqui eu não tive como evitar. Mas eu te faço uma pergunta, como você pode ter uma atitude diferente? O que você pode aprender com essa situação? Quão especialista você pode se tornar nesse problema? Fazer essa pergunta, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso agir diferente? Como é que eu posso ter uma atitude diferente diante da vida? E isso faz muita diferença. Nesse livro, Paulo Vieira traz a coisa mais prática, a autorresponsabilidade dividida em 6 leis. Então, uma pessoa autorresponsável é alguém que tem essas 6 leis como prática da sua vida. Primeira lei, se for criticar as pessoas, cale-se. Essa história de deixa eu te falar uma coisa, pode fazer uma crítica construtiva? Isso não existe. Todas as vezes que nós abrimos a boca para dizer, posso te fazer uma crítica? As pessoas imediatamente se fecham. E todas as vezes que eu penso na crítica, os meus olhos estão voltados ao problema. Então a crítica, ela nunca vai buscar a solução, porque quando eu critico, eu foco no problema. Então se é para criticar as pessoas, cale-se. Segunda lei, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. É mais importante uma ideia. As pessoas se abrem mais. Às vezes, pessoas estão reclamando e se lamuriando da vida e elas não conseguem sugerir, elas não conseguem ver melhora. É o reclamar por reclamar. Não gostei, está difícil. São declarações que não produzem mudança. São declarações que contaminam o ambiente. Então, não reclame. Se for reclamar e não tiver uma sugestão para dar, não reclame. Mas se você ver algo que pode ser diferente, traga uma sugestão. Terceira lei, se for buscar culpados, busque a solução.
O que fazer diante do leite derramado? Limpar. E pensar e se perguntar o que é que eu posso fazer para que não seja derramado novamente. Porque passamos, às vezes, tanto tempo, será que foi fulano? Será que foi por causa de João, de Pedro, de Tiago? E a pergunta é, será que achar o culpado traz a solução que você precisa? Focar na pessoa que foi culpada traz a solução? Então, não busque culpados. Traga solução. Seja especialista em encontrar soluções e não em encontrar culpados. Quarta lei. Se for para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Traga à sua memória coisas que já aconteceram e que você já superou. Não resolve aquele discurso que isso só acontece comigo. Não resolve o problema. Não tira o melhor das pessoas. Então, a vítima, ela só consegue reclamar. A vítima, ela só consegue culpar os outros. Mas se eu tenho uma visão de que eu sou capaz, eu errei, isso foi um ato errado, isso não fala de quem eu sou, então eu decido agir diferente. E por causa disso eu vou ter um resultado diferente, eu já venci até hoje. E isso me traz resultado diferente. Quinta lei. Se for para justificar seus erros, aprenda com eles. Então, justificar porque não deu certo não resolve. Porque no momento em que eu estou justificando, neurologicamente, eu deixo de aprender uma segunda forma de fazer a mesma coisa. Porque se não foi responsabilidade minha e foi responsabilidade sua, por que eu vou precisar fazer diferente? Então, todas as vezes que eu justifico, eu perco a oportunidade de aprender. Então, não justifica. A situação não teve o resultado, porque, na verdade, não existem fracassos. A vida ela é cheia de resultado. Se eu não gostei desse resultado, a pergunta a se fazer é, como é que eu posso agir diferente? Porque uma ação diferente trará um resultado diferente. Então, se for para justificar seus erros, aprenda com eles. E a sexta lei. Se você for julgar alguém, nós somos tentados a rotular pessoas. Não julgue, julgue a atitude dela. Se esforce, separe o erro da pessoa. Existem pessoas que não desejam nem tentar de novo, porque elas estão tão rotuladas, às vezes talvez seja até o seu filho dentro de casa. Ele recebeu um rótulo e separa isso. Não julga ele, não julga o esposo, não julga a esposa, não julga o chefe, julga a atitude. Porque no momento em que eu julgo a pessoa, eu começo a obstruir o meu relacionamento com ela. E quando eu separo isso e digo, olha, querido, essa atitude que você fez não foi boa, eu me senti dessa forma. Isso dá oportunidade de diálogo, isso dá oportunidade de conserto. Então, são 6 leis. 6 leis que têm a oportunidade de mudar as nossas vidas e isso tem mudado a minha. Queridos, quando eu descobri que os meus resultados eram produzidos por mim, isso me deu uma sensação de libertação, ao ponto de mudar e multiplicar os meus resultados em 1 ano. É isso mesmo. Você pode sair de qualquer lugar e ir para o lugar que você deseja, porque o que te afasta, o que afasta esses 2 lugares é um caminho que exige atitudes, que exigem pensamentos, que existem sentimentos congruentes. Eu vou contar uma historinha para você e eu sei que vai te edificar. É sobre uma corrida, nem sei se eu posso chamar de corrida, vou chamar de competição de balões. Essa história ela é real também, tem num livro. E um competidor de balão, eram 700 balões competindo. E o alvo era que o balão chegasse no norte. Só que aí foi dada a largada e os balões começaram a subir. Só que nos balões não existe direção. E uma pessoa leiga estava com um competidor e perguntou para ele, me explica uma coisa, o alvo é quem se aproximar do norte, mas o vento aqui a 300 metros, ele sopra todo mundo para o sul. Como é que alguém vai ganhar essa competição? E o competidor disse algo interessante. Ele disse, é verdade, esse vento vai levar todo mundo para o sul. Mas existe um vento que ele só existe a 1000 pés.
E quando nós chegarmos a 1000 pés, ele vai soprar a gente para o norte. Quem conseguir chegar vai ganhar a prova. Então, quando eu controlo a altitude, que é a única coisa que eu posso controlar, eu começo a entender e eu começo a ser mais competitivo. E na vida é assim. Às vezes, nós estamos agindo de forma em que as ações, os pensamentos, as atitudes nos levam e leva todo mundo para o mesmo resultado. Quer um resultado diferente? Muda a tua atitude, está na sua mão. Chega a 1000 pés. Quando você chegar a 1000 pés, você vai ver um vento extraordinário que te leva para os teus objetivos. Muito obrigada. Eu sei que fichas caíram e é muito importante que decisões sejam tomadas.